ela não afeta nenhuma, ela não provoca nenhuma motivação nos agentes. As preferências individuais ou a produtividade não é afetada pela quantidade de moeda. Então, se eu gosto de computador, ou de celular, ou de comer alguma coisa, eu ter mais ou menos moeda não vai afetar as minhas preferências. Se eu receber mais moeda, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir a compra de mercadorias da mesma maneira que eu fazia antes, com menos moeda. Se não houver mercadoria suficiente para eu, com mais moeda, poder comprar, o que vai acontecer? Os preços vão subir. Já está dada a dica, né? Então, a gente vai saber as condições de oferta do outro lado. Então, moeda é mero meio de troca, como afirma aqui o Irving Fisher. Então, ela não tem qualquer poder de satisfazer desejos humanos, exceto o poder de comprar coisas que têm o poder de satisfazer tais desejos. Então, não afeta os desejos, as preferências. Postulado da exogeneidade. A oferta e demanda por moeda são funções independentes. Quer dizer, a oferta de moeda é exógena, isso que a gente diz. Então, diz o Irving Fisher, no Elementary Principles of Economics, suponha que o misterioso Papai Noel repentinamente dobre o montante de dinheiro na posse de cada indivíduo. Perceberam o que é a moeda exógena? Eu estou andando na rua e de repente Papai Noel chega e me dá mais dinheiro. Eu não vendi nada para Papai Noel, eu não pedi por mais dinheiro, eu não fui em busca disso, o dinheiro veio da minha mão. A minha revelia chegou na minha mão. Veja, isso é possível se está conectado com o anterior. Só é possível se moeda for entendido como uma mercadoria, um meio de troca, algo. Então eu recebo mais moeda vindo desse ofertante de moeda. Já vai ver quem é. Nesse caso aqui é um Papai Noel. Ou você pode escolher, se não é Papai Noel, do Milton Friedman, ou se não é Papai Noel do Irving Fisher, pode ser um helicóptero do Milton Friedman. Olha aí o helicóptero famoso jogando moeda de helicóptero, está aí na mídia de sendo discutido. Suponhamos, isso diz o Milton Friedman, suponhamos que um dia um helicóptero sobrevoa uma comunidade e despeja um adicional de R$1.000 em notas do céu. Olha que maravilha. Então você escolhe, ou vende Papai Noel e joga dinheiro na mão das pessoas, ou, como disse o Milton Friedman, passa um helicóptero e joga dinheiro na mão das pessoas. Veja, moeda exógena. Ela não foi demandada, ela simplesmente caiu do céu. Então, se cair dinheiro do céu, a gente diz isso, que a moeda é exógena, de algum lugar. Do céu, de algum lugar. O outro postulado é o postulado da proporcionalidade. Então, olha a hipótese, então aquilo ali é uma hipótese. O dinheiro vem de fora da economia. Não tem moeda endógena. Depois a gente vê mais sobre moeda endógena. Outro postulado da teoria quantitativa da moeda é que existe uma proporcionalidade em variações da quantidade de moeda sobre variações do preço. Então, observe. Lembra lá o Cantillon? O que a gente tem que explicar? Em qual proporção a variação da quantidade de moeda afeta o nível de preço. Então, diz a teoria quantitativa da moeda que são equiproporcionais. Variações de uma determinada proporção na quantidade de moeda vai afetar na mesma proporção o nível de preço. Então, eles são equiproporcionais. E veja, finalmente, não finalmente, quase finalmente, o postulado da causalidade, que eu já estava meio que falando ele, é que a oferta de moeda aqui é que afeta o nível de preço. Não é o contrário. Não é o nível de preço que aumenta a quantidade de moeda. Por quê? Porque a moeda é exógena. Então, essa é a variável exógena que vai afetar o nível de preço. Na mesma proporção que M vai variar o nível de preço e a variável exógena
é a quantidade de moeda. Então, a causalidade é da variável exógena para o nível de preço. Tudo bem? Então, já estamos chegando à teoria quantitativa da moeda, né? Nisso que todo mundo fala. Maior quantidade de moeda vai afetar os preços. E só os preços. É isso que diz a teoria quantitativa da moeda. E, finalmente, o postulado do nível de preço é que o nível de preço é influenciado predominantemente pela quantidade de moeda, enquanto o nível de preço, presta atenção, o nível de preço é afetado pela quantidade de moeda. E os preços relativos, a relação de troca entre uma mercadoria e outra, ou o valor das mercadorias, elas são determinadas pelos fatores reais. Quais são os fatores reais? Do lado da oferta, produtividade, disponibilidade de recursos, né, etc. E do lado da demanda, preferência dos consumidores. Né? Então, basicamente, o que diz numericamente, só para dar um exemplo para vocês, o que diz a teoria quantitativa da moeda é que a velocidade de circulação da moeda vai ser uma constante ou uma variável previsível, mas constante. A quantidade de moeda vai ser, a quantidade de produto vai ser também constante. No que sentido? Isso aqui é o que a gente é o máximo que a gente conseguiria produzir. Então, quando essas duas variáveis estão constantes, ou seja, a gente aqui está no máximo que a gente poderia produzir, ou na plena capacidade produtiva, e quando a velocidade de circulação da moeda é fixa, ou ela não varia, então aqueles fatores que o Irving Fisher falou, que poderia afetar a velocidade de circulação, nós estamos considerando que eles não estão afetando, ou se eles afetam, eles mudam muito lentamente, então a gente pode considerar ela constante. Então, nessas circunstâncias, se a quantidade produtiva de produzir é fixa, a gente está no máximo, e se a velocidade de circulação da moeda é constante, então variações na quantidade de moeda vão provocar variações no nível de preço na mesma proporção. Se vocês olharem aqui, aqui está variando de 1%, aqui está variando de 1% e assim sucessivamente. Então, a variação da quantidade de moeda vai afetar, olha aqui, vai afetar o nível de preço na mesma proporção. Então, essa é a proposição da teoria quantitativa da moeda. Agora, observe todos aqueles postulados e esses dois aqui, que a velocidade de circulação é constante, né? E que o produto é constante. Querendo dizer que o produto não pode variar. Quer dizer que nós estamos no pleno emprego dos recursos produtivos. Então, se você for aumentar a demanda, você não vai ter produto, não vai ter empresas que podem produzir novos produtos para você. Você vai ter que concorrer com os outros consumidores para comprar aquele produto. Então, se entra mais dinheiro na economia, mais dinheiro, dado que o produto é fixo e a velocidade de circulação é fixa, então a única coisa que a quantidade de moeda pode fazer é afetar os preços. E veja que ela afeta diretamente na mesma proporção. Beleza? Será que isso é assim mesmo? Vamos ver? Vamos pegar o caso do Brasil. A evolução da oferta de moeda e inflação no Brasil. Peguei duas variáveis diferentes para a quantidade, para a moeda. Lembra que eu falei que a gente não sabe exatamente como a gente pode medir moeda ali, mas eu peguei duas variáveis comuns. Reservas, que é a moeda emitida pelo Banco Central. Então, lembra que eu falei no outro vídeo? Toda vez que o governo gasta, ele emite reservas para os bancos. Então, vamos ver se... Então, isso aqui captura um pouco do efeito gasto do governo sobre o nível de moeda. Então, vamos ver aqui como que acontece isso, qual é o efeito disso sobre os preços. Peguei o IPCA. Então, comparando essas duas tabelas aqui, o resultado é que... Deixa eu ver se eu consigo olhar, não. Deixa eu voltar. Aqui não estou conseguindo ler para vocês, mas o fato é que a correlação entre
reservas IPCA é negativa. Ó, correlação entre reservas e IPCA é negativa é menos 1, ou seja, na verdade, menos 0,0001. Então, embora o que a gente deveria esperar é uma correlação positiva, né? Quanto maior o número de reservas, o menor, tanto maior o nível de preço ou menor. Acontece que a correlação entre eles é negativa. E M1, a correlação entre M1 e o IPCA é 0,08. É positivo, mas é muito baixo. E se a gente pegar mês a mês de 1995 até 2017, a correlação também é muito baixa, ou até negativa. Então, não há nenhuma correlação visível entre a quantidade de moeda e o nível de preço no Brasil. E diz, para finalizar, diz então o Irving Fisher. Ele diz: os efeitos temporários durante o período de transição, separadamente dos efeitos últimos e permanentes, seguirão depois que o novo equilíbrio é estabelecido, se de fato uma tal condição de equilíbrio pode ser dita ter sido estabelecida. Ele mesmo tinha dúvida se aquela era uma condição de equilíbrio. Ele acha simplesmente que a teoria quantitativa da moeda, que ele propõe, não se mantém verdadeira durante períodos de transição. Ela só valeria, aquela igualdade só vale depois que todos os processos já decorreram. Só que entre um equilíbrio e outro, muita coisa pode acontecer. E a gente viu que mesmo no equilíbrio, a teoria não se sustenta, a teoria quantitativa. A igualdade pode sustentar, mas a teoria quantitativa não se sustenta. Quer dizer, variações da quantidade de moeda não parecem ter efeitos diretos sobre o nível de preços. Seja a quantidade de moeda definida como reserva, no caso do Brasil, seja moeda definida como reserva ou moeda definida como depósito à vista, que são emissões privadas. Então, essa é basicamente a ideia geral da teoria quantitativa da moeda, né? Vocês viram como ela é uma teoria que é o que a maioria das pessoas pensa em termos de os efeitos da moeda sobre a economia, geralmente é sobre o preço, mas aí, para que isso seja verdadeiro, não se esqueçam que vocês precisam acreditar naqueles vários postulados. Vocês precisam acreditar que, por exemplo, o misterioso Papai Noel joga dinheiro na economia. Ou vocês precisam acreditar que as empresas não podem produzir mais produtos se houver mais demanda pelos produtos dela. Ou vocês têm que acreditar que as pessoas, todo o dinheiro que as pessoas recebem, elas imediatamente vão ao mercado comprar mais mercadorias. Então, são muitas hipóteses, muitos postulados, que embasam a teoria quantitativa da moeda. Um único desses postulados que é retirado de cena, ou seja, deixa de funcionar, a teoria quantitativa da moeda não funciona. Então, exogeneidade, neutralidade da moeda, relação direta de proporcionalidade, quantidade de moeda, preços, moeda afeta preços, né, e não o oposto. Velocidade de circulação da moeda constante, quantidade de produto no nível máximo, não dá para aumentar mais a produção. Todas essas são hipóteses subjacentes à teoria quantitativa da moeda.